Boa noite, mais um semanário de oração. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui em Timbaúba no dia 24 de outubro de 2023, exatamente às 21 horas e 13 minutos, começando esse trabalho, mais um semanário de oração por nosso canal Saber a Fé e pelo Facebook. Nós estamos à disposição de vocês para orar por vocês. Todos estamos lembrando aqui de contemplar a todos, na medida do possível, pedindo ao Senhor que os abençoe, os guarde, os proteja, de fato os cure das suas enfermidades, principalmente a maior enfermidade do ser humano, que é a ignorância. A ignorância é brutal. E a ignorância, se não tratada, essa enfermidade brutal, se não tratada, ela é transformada em burrice. Não sei se vocês já prestaram atenção que o ignorante é uma pessoa desfavorecida, que por alguma razão não conhece essa ou aquela situação, este ou aquele assunto, e por desconhecer ignora, e o remédio da ignorância para a ignorância é o saber, é o estudo, né, se deter sobre obras importantes, meditar nelas, entender, compreender, discernir. Isso é maravilhoso. A ignorância, à medida que é submetida ao estudo, ela vai embora, ela se dispersa, ela de fato não existirá mais, ao menos naquele tópico, naquele assunto que a pessoa era ignorante. Então, o remédio para essa enfermidade tremenda que a humanidade padece dela é estudar. E esse é o nosso assunto hoje. Queremos falar a respeito de um tema muito importante. Se tudo parecer perdido, estude. Estudar é, de fato, o portal da libertação da ignorância. Agora vamos pensar um pouco. Se porventura alguém não quer ilustrar-se, não quer estudar, não quer saber, ignora, porém, né, sabe de uma coisa, não quer saber, eu não me interesso por saber de nada, eu quero continuar a ignorar os fatos. Bom, essa pessoa vai adentrar nas trevas, na escuridão da burrice. A burrice, ela se autoalimenta e ela cresce à medida que a pessoa ignora, quer continuar ignorante e não usa os meios que ela possa né, ter à sua disposição para, no caso, se ilustrar e saber de algo importante para a sua vida, que vai lhe curar daquilo que ela ignora. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o nosso assunto é: se tudo parecer perdido, estude. Estudar liberta de fato. Estudar, né, se ilustrar, fugir do, do que se ignora e se aproximar do que possa se saber, é de fato o meio pelo qual as pessoas têm encontrado trabalho, renda, bom futuro, algum futuro, às vezes até mesmo escapar, muitas vezes, de perder sua vida. Bom, há muito tempo atrás aconteceu um episódio parecido com esse episódio que está acontecendo agora em Israel e na faixa de Gaza, onde o mundo ignora muitas coisas. O mundo ignora, por exemplo, o que os judeus estão fazendo na Terra Santa. O que eles querem ali? Porque, embora muitos deles sejam seculares, muitos estão ali por uma questão do seu relacionamento com Deus. E até mesmo os seculares, mesmo aqueles que não reconhecem isso, mesmo aqueles que colocaram, né, idolatria em meio à sua vida e habitam, vivem ali,
portanto são ignorantes do verdadeiro Deus, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Essas pessoas, mesmo elas, fazem parte de um plano do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o nosso Deus. Plano qual seja, todo Israel será salvo. Em meio a todas as polêmicas e dificuldades que existem para se entender isso, há um texto maravilhoso e de um episódio que há muito tempo atrás, como eu falei, aconteceu, que está no segundo livro, meus queridos, das Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Não é todo o capítulo, mas nós não vamos ler todo o capítulo, mas você lerá, se você quiser, todo o capítulo e já deixo para você a ideia, leia as crônicas, os livros das crônicas, junto com os livros dos reis, primeiro e segundo livro dos reis e primeiro e segundo livro das crônicas. Onde você vai encontrar um episódio assim, no reinado de Josafá, três povos, três nações fortemente armadas, os descendentes das filhas de Ló, os descendentes de Ló, portanto, e os descendentes de Esaú, formam uma aliança contra os habitantes de Judá e Jerusalém. Então eles caminham contra, eles marcham contra o povo, os habitantes. Vocês lembram que depois da morte de Salomão, 2 reinos, a capital era Samaria, chamado Israel, 10 tribos, e o outro Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá e parte da tribo de Levi. A capital era Jerusalém. Vejam bem, a capital, a cidade da paz, ela sempre foi e sempre será, sempre pertencerá, não a todo mundo, mas ao povo judeu. O fato é que, à medida que nós examinamos e estudamos a Bíblia, nós vemos que aqui no capítulo 20 de segundo livro das Crônicas, o desespero era total. Eles seriam empurrados, eles seriam expulsos, eles seriam aniquilados, eles perderiam tudo e todos. Ou seja, era um momento de muita dificuldade. Deus interveio na questão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, que lhes concedeu aquela terra para viver, terra de Deus, dada a eles para ali viverem as suas vidas. Deus intervém na peleja, Deus lhes orienta, o Espírito Santo de Deus vem sobre o profeta que lhes ensina o que fazer, e o que eles tinham que fazer era ir ao lugar da batalha, mas não batalhar. Eles tinham que ir até o lugar da batalha, mas não deveriam batalhar. Deveriam observar o que Deus faria com os seus inimigos. Já passou por alguma situação assim? Está tudo perdido, você está cercado de todos os lados, todas as suas fronteiras. Você não tem como se defender desses seus inimigos, eles são muito mais numerosos do que você. A sua vida está assolada e você está realmente perplexo e você está sem saber o que fazer. Eu sou pastor há 30 anos, há mais de 30 agora, sem contar o tempo seminarista, e então já há muito tempo trabalho no Evangelho e Deus tem me alimentado e alimentado a minha família através desse trabalho, que é pregar a palavra de Deus. E eu tenho visto, à medida que persevero nesse trabalho, eu tenho visto que às vezes um pastor, se você é pastor também, sente-se assim, cercado por todos os lados, sem ter como defender-se. E se você tentar se defender, vai ser muitíssimo pior. Mas não só os pastores, pessoas também que não são pastores, mas que temem a Deus
e que observam que às vezes sua vida está completamente cercada por todos os lados. Primeira parte do texto que eu quero ler é o versículo 29, em seguinte, aqui na Bíblia do Stern, a Bíblia messiânica, né, cristã, judaica, completa da editora Vida. Aqui é o versículo 29. Diz assim: na manhã seguinte eles se levantaram cedo e foram ao deserto de Tecoa. Enquanto partiam, Josafá, né, pôs-se de pé e lhes disse: ouçam-me, Judá e vocês, habitantes de Jerusalém. Que foi que Josafá disse? Confiem em Adonai, confiem no Senhor, não é seu Deus, confiem em Adonai, seu Deus, e vocês serão salvos. Diz mais, confiem, diz ele, em seus profetas, e vocês serão bem-sucedidos. Vejam bem que situação, não é, tensa, difícil e provavelmente fatal, letal para todos eles. Se avizinhava a aniquilação, a destruição, a expulsão de sua terra e, meus queridos, o fim das suas vidas. Ia acabar. Suas vidas iriam acabar ali. E o que o rei deles disse? A palavra de Deus. Confiem em Adonai, seu Deus, e vocês serão salvos. Diz mais, confiem, diz o texto, em seus profetas, e vocês serão bem-sucedidos. O texto continua e o povo se imbuiu dessa verdade. Depois de consultar o povo, ele designou alguns para cantar a Adonai e louvar o esplendor da sua santidade. Enquanto eles iam, diz o texto, à frente do exército, dizendo. Então, o povo foi convocado a cantar ao Senhor e louvar o esplendor da sua santidade. E o que eles louvavam? Eles louvavam o seguinte: deem graças a Adonai, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ora, a conclusão foi óbvia. Deus confundiu os inimigos de Judá. Deus os fez lutar entre si. Alguns comentaristas da Bíblia dizem que foram seres angélicos que ali interviram. Outros dizem que pessoas que moravam na região. Seja como for, Deus usou adversários e Deus usou o contingente angélico, se Deus assim quis, isso para fazer com que os inimigos de Judá destruíssem isso a si mesmos. A si mesmos eles destruíram-se, aniquilaram-se, e o despojo ali foi recebido por Judá, enriqueceram a Judá, Judá foi salvo, as fronteiras foram pacificadas, e o texto termina essa parte no 30º versículo, quando diz assim: assim o reino de Josafá teve paz, porque o seu Deus lhe concedeu, diz o texto, paz. Vejam um detalhe, em todas as suas, fronteiras? Em todas as suas fronteiras, o Senhor Deus, lhes concedeu paz. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, eu te pergunto nessa noite, e pode ser uma manhã que você esteja ouvindo essa mensagem, uma tarde, o momento que você estiver ouvindo essa mensagem, porventura a ouvir. As suas fronteiras, as regiões limítrofes com as regiões onde habitam seus inimigos, estão bem guardadas? Guardado está o seu coração em Jesus. No Senhor Jesus estão guardados as suas vidas, aquilo que te importa, aqueles que te importam, aquilo que te pertence está guardado no Senhor. E o que nos pertence, nós somos pessoas comuns, normais. O que nos pertence? O que nos pertence é a vida que Deus nos emprestou. Tudo que nós temos
é a vida que nos foi emprestada por Deus, da qual nós somos mordomos dela. Israel aprendeu, Judá aprendeu, e o povo de Deus ainda está aprendendo hoje em dia. Vejam a situação lá em Israel, que eles dependem de Deus. Por mais que eles se esforcem, por mais tecnologia que eles tenham, por mais uma aparente paz que possa ser conquistada com tratados e com intervenções políticas, o que eles precisam é confiar em Deus. Então vai aqui, se algum querido que pertence ou querida que pertence ao povo que Deus libertou, ao Deus como nós cristãos pertencemos, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vocês nossos irmãos mais velhos, como diria Cairol Wojtyla, né? O mais conhecido como Papa João Paulo II, que foi a primeira pessoa que eu escutei dizer, e isso está, se eu não me engano, no Catecismo da Igreja Católica, que os judeus são os irmãos mais velhos dos cristãos. Os cristãos deviam saber disso. E se você é judeu, se você, por alguma razão, essa mensagem ela chegou até você, de um cristão que ama você, que quer todo o bem do mundo para você, mas não o bem do mundo sem Deus, o bem do mundo com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus também. Diz assim a palavra do Senhor: confiem em Adonai seu Deus, e vocês serão salvos. Diz mais: confiem em seus profetas, e vocês serão bem-sucedidos. Não confiem na política, seja ela de que lado for, não confiem em carros nem em cavalos, não confiem no seu poderosíssimo exército, glória a Deus por isso. Não confiem em vocês mesmos, mas confiem em Adonai, seu Deus. O nosso Deus os ajudará. Eu queria muito, como cristão, e como já falei em algumas outras mensagens aqui, né, combinei no sim, que acredito que sou, né, resta provar por uma série de fatores, mas nunca poderei ser, de fato, judeu. Então, apenas como aquele cachorrinho que se alimenta com as migalhas, que está ao redor da mesa, e que o Messias de Israel faz um milagre na vida dele e fez esse milagre de conhecer a cultura judaica. Não conheço o suficiente, estou sempre tentando conhecer melhor, da melhor maneira que posso, para que a minha ignorância seja retirada e, portanto, eu não possa me emburrecer. E ao me emburrecer, que Deus me livre, ansiar como muitos anseiam, Hamas, Hezbollah, Irã e todos esses inimigos tremendos, inimigos, né, sanguinários e sanguinários do seu próprio povo, das suas próprias mulheres e filhos e dos seus amigos. Quem quer ter um amigo daquele? Essas pessoas sanguinárias, por sua burrice, elas querem exterminar e aniquilar Israel. Aí você pode perguntar: você é cristão? Os cristãos fizeram tantas coisas ruins com os judeus. A história está repleta de antissemitismo de todas as partes. Até dentro do próprio povo de Israel existem pessoas antissemitas que querem o fim da semente. Né? Semita é aquele que é da semente de Abraão, de Isaac e de Jacó, de forma específica. Vi até um ignorante falar que o problema foi que Abraão tinha um filho predileto, que era Isaac, e portanto desprezou a Ismael e criou todo esse problema. Isso é ignorância que pode ser corrigida com educação. E a educação é o seguinte: não foi Abraão que usou de predileção para com Isaac. Isaac não era o filho predileto de Abraão. Isaac era filho de Abraão
e o predileto do próprio Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó e Israel. É assim que a revelação nos ensina. Se você que é inimigo, talvez, não sei se esse vídeo vai chegar aos ouvidos de algum inimigo de Israel, se você tem antissemitismo, não é, em seu coração, por alguma razão, se você, como meus antepassados que vieram aqui para o Brasil e abandonaram a sua identidade judaica, a trocaram por canaviais, açúcar, ou seja lá o que eles fizeram aqui para o Brasil, o que eles queriam, que tanto queriam ter uma vida aqui, que renunciaram à sua identidade judaica e legaram a nós, né, os seus descendentes, essa, vamos dizer assim, essa condição de não termos pátria, no sentido de etnia de um povo, de fato, com aquelas características que eles tinham ainda quando o Brasil começou a ser, né, colonizado. Com o passar do tempo, alguma coisa da cultura ficou. Nós tínhamos, eu mesmo tenho lembrança de meu pai dizer que nós éramos descendentes dos judeus. Eu até pequenininho perguntei, então nós somos judeus? Ele disse, não, nós só somos descendentes. E há muito disso aqui no Nordeste do Brasil, acredito no Amazonas e no Norte também, e talvez no Brasil inteiro. E aqueles que são judeus de fato olham assim e dizem: o que é que esse povo agora está ressuscitando essas coisas e trazendo à sua mente? É uma tristeza muito grande. Só quem vive essa situação é que consegue entender essa espécie de limbo cultural que existe entre os Bnei Anussim e os judeus de fato, os verdadeiros judeus, e o povo gentil. Ou seja, se você é Bnei Anussim e o reconhece, você não é gentil. É engraçado, você não é gentil, mas você também não é judeu, e você não é judeu, mas também você não é gentil, porque uma saudade de uma saudade cultural. O que é isso? Quando nós queremos buscar a nossa identidade, e hoje em dia existe muito isso, né? Busque a sua identidade, busque saber de onde você veio, busque conhecer os seus antepassados. Você quer saber a sua origem. E na busca, porque você a ignora, e você tem dois caminhos: ou você se emburrece, eu não quero saber, ou você se ilustra, eu quero saber. Então eu vou passar agora os próximos 7 minutos mais ou menos, mostrando a vocês o que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás, mais ou menos uns 30 anos já, eu acredito que ainda era seminarista, não lembro, quando comecei a estudar hebraico no seminário. Não sou hebraísta, sou um humilde principiante. As letras me fazem, leio muito devagar e com muito esforço, e deveria ter aproveitado mais e devo ainda gastar muito tempo com o estudo dessas letras maravilhosas, das letras da Torá. Agora, o que é interessante é que naquela época eu tomei conhecimento, esse foi meu primeiro livro. Eu comprei um exemplar do Talmud, uma antologia do Talmud, que é o estudo da Torá, e do Talmud da Babilônia, e num sebo, mais uns 3 livros pequenos, foi o que o bolso deu na época, e muito assim, impactado por aquilo, eu resolvi comprar um Sidur completo. À época eu ainda não sabia a diferença entre Askenazi e Sefaradi. Hoje é que estou mais, como posso dizer, menos ignorante. E hoje eu tenho o Sidur
dos meus antepassados. Seria o Siddur Sefaradi, o Sefarade, que é aquela região de Portugal e Espanha, de onde vieram os meus antepassados aqui para o Brasil. Então há uma diferença nas rezas, nas orações, nas preces, entre um e outro. Então, se você estiver interessado em conhecer o Siddur e você for de origem Sefaradi ou Sefarade, esse aqui que você deve adquirir primeiro. Mas eu primeiro conheci esse. E foi como diria o Manuel Bandeira, um alumbramento, uma coisa assim, né, tremenda em meu coração. Emoções que eu nunca tinha sentido antes, com essa força de fato descobrir que pertencia a esse povo somente como um humilde descendente, e não entendi como meus antepassados abandonaram isso. Até hoje fico pensando e já refleti muito sobre isso e não cheguei a nenhuma conclusão ainda. Então é um caminho de deixar a ignorância e passar a entender de fato o que ocorre. Nesse caminho, eu procurei ética, que não é uma coisa que nós brasileiros tenhamos muito. Haja vista, né, tudo que nós temos vivido ao longo de nossa história, que é pequena, né, 500 anos de história, mas é uma história muito conturbada e muito sem isso aqui, uma história muito sem ética. Se existe uma coisa que é peculiar a nós brasileiros, e isso é algo que todo mundo conhece, principalmente os estrangeiros, é que nosso país carece disso aqui. Nossa população carece de princípios, carece de ética, desconhece princípios éticos, né? Meu Deus, princípios éticos perenes, que realmente sejam eternais, que venham de Deus. Então não outorga da Torá a Moisés e ao povo de Israel a ética do Sinai. Isso é um livro maravilhoso, já tem uma edição bem mais bonita. Embora eu goste dessa edição aqui, mas existe uma edição bem mais bonita, muito colorida, muito maravilhosa, com papel bem melhor, mas eu tenho um apego a essa edição. Foi com essa edição que eu, pela primeira vez, me defrontei com o conceito real do que seja ética. Muito embora cristão, os 10 mandamentos, a lei moral, me eram ensinados assim, vagamente. Depois, como protestante, primeiro como cristão católico, agora como protestante, a lei moral, ela tem uma série de dificuldades dentro do meio protestante. Se for o protestantismo histórico, ela é reconhecida como lei moral. Se for com os modernos evangélicos que não são protestantes, a antinomia tomou conta, né? Antinomos contra a lei tomou conta. E se tem uma coisa que os evangélicos eles são dúbios nessa questão, é na ética. Você não vê isso. Então, se você quer mudar sua vida, se você quer ter princípios éticos perenes, princípios éticos que vão nortear a sua vida, se você quer absorver a lei moral e dela se revestir e se comportar decentemente, minha sugestão é conheça a cultura judaica. É chamada também cultura judaico-cristã, pois nós cristãos usamos, erroneamente chamado de Antigo Testamento, mas nós devemos chamar de Palavra de Deus. Então toda a Torá e todo o Taná é todo aquele que nós chamamos Antigo Testamento, e estão revestidos, como disse Maimônides, 613 mandamentos e preceitos que nós devemos, aqueles que nós não devemos praticar, porque não somos judeus, devem nos ensinar a disciplina de viver
a lei moral. Então, recomendo a Ética do Sinai. Como tudo isso aqui é vacina para uma educação, para o conhecimento da cultura. Querendo preservar a cultura judaica, você vai preservar os judeus. É uma lógica insofismável. Se você preservar a cultura judaica, você se inebriar, se maravilhar, ver como isso é fantástico e maravilhoso, você vai querer, né, preservar o povo judeu, o povo a quem Deus libertou do Egito. Há muito mais coisas, então já estamos esgotando o tempo, mas vou fazer mais algumas sugestões. Por exemplo, esse livro aqui, O Retorno, a capa é muito emblemática. Esse professor Hermann Branover, no livro O Retorno, ele mostra como sua família saiu, como ele saiu da União Soviética, do comunismo stalinista para a fé de Israel. E sua mudança, o seu abraçar a fé dos seus antepassados. Esse livro é maravilhoso. Recomendo a judeus, não judeus, a todas as pessoas que querem entender o que está acontecendo agora lá em Israel, leiam O Retorno e possam, né, conceber que maravilha é deixar de ser ignorante e passar a entender essa grande obra de Deus no mundo chamada Israel. Se você quer se aprofundar ainda mais, tem esse aqui. Se Deus é bom, por que o mundo é tão ruim? Do rabino Benjamin Black. Não sei se a pronúncia do segundo nome dele está certo, mas Benjamin Black. O rabino Benjamin Black escreveu esse livro, né, que é a orelha fantástica do livro, que vai ensinar você coisas tremendas, como, por exemplo, as sentenças de Deuteronômio, que ele ficou sabendo delas por um sábio, julgo eu que já está na eternidade, pelo tempo, né, já era um sábio muito idoso, que passou para ele as sentenças de Deuteronômio, que explicam por que Israel vem passando por todas essas coisas, desde o Holocausto, antes do Holocausto e depois. Então é um conhecimento que vai te fazer muito bem, bem a tua alma. Recomendo pela Sefer, editora. Se você puder, adquira e se informe a respeito dessa grande pergunta. Se Deus é a Teodiceia, né? Quem gosta de teologia sabe o que é a Teodiceia, Leibniz, né? O melhor mundo possível. Mas o judaísmo é bem mais, né, claro nesse assunto e nos faz pensar muito. Se Deus é bom, por que o mundo é tão ruim? Boa pergunta. A resposta vai estar em parte aqui. Outra coisa muito interessante para quem quiser se aprofundar ainda mais, essa edição é antiga, mas há uma edição bem mais moderna, é o livro do Ginsburg, do estudo e da oração, do estudo e da oração da perspectiva. Existe uma edição nova, mais nova do que essa aqui, não é tão nova, mas é mais nova do que essa aqui. E esse livro também vai te ajudar, é um livro que tem me ajudado muito a entender Talmud, a diferença, né, Talmud babilônico, Talmud de Jerusalém e por aí vai. Um bem mais recente, sobre o medievo, a Idade Média e o judaísmo na senda da razão, filosofia e ciência no medievo judaico. É um livro muito interessante, um livro também da perspectiva que vai te ajudar a entender bem essas questões que estão aí em tela hoje, literalmente nas telas de todas as mídias, e não são assim
às vezes assustadoras. Em penúltimo lugar, já mostrei a vocês o Siddur completo, né, Sefarade. Nós aqui no Nordeste e no Brasil, Binei Anussim. Em penúltimo lugar, e todos os Sefaradi, na verdade os verdadeiros judeus, nós só somos, repetindo, descendentes, não estamos aqui, né, colocando em nós nada mais que isso, é o Taná. O Taná completo também da Sefer, bilíngue, e onde você vai ter vai se esforçar como eu me esforço por ler o hebraico e vai ter a, né, tradução do Jairo Friedlin em português. Muito boa tradução. Então você vai... É um deleite poder usar essa maravilha aqui que está à venda nas boas casas do ramo, principalmente na própria Sefer. Você pode acessar pela internet. E se você mora em São Paulo, um dos meus sonhos é visitar pessoalmente essa livraria que é tão querida. Agora, em último lugar, para fechar, hoje, na verdade, penúltimo, né? Porque eu ia esquecendo esse aqui, que é uma maravilha, uma bênção, o livro dos valores judaicos. E você quer entender por que Israel não é uma nação assassina? Porque os judeus não são um povo assassino, muito embora existam pessoas ruins, pessoas com um péssimo coração em meio aos judeus, o povo judeu não é assim. A cultura judaica, os valores éticos judaicos estão na ética do Sinai, no Talmud, e estão aqui também. E você pode adquirir nesse livro, você vai ter um vislumbre maravilhoso. É um livro que está virando um livro de cabeceira, que eu sempre estou a consultar quando quero colocar nos meus sermões alguma coisa ética, além da ética cristã, que já é em si judaica, mas quero pegar alguma coisa bem atual. Uma das coisas mais interessantes que Kirk Douglas, lembra daquele grande ator, né? O pai do Michael Douglas, ele recomenda esse livro. Ele passou o final de sua vida estudando a fé dos seus antepassados. Mas o livro mais incrível, o livro que é um livro que eu quero sempre esse de perto de mim. É o Kuzari, do Yuda Alevi, que é nada mais nada menos que a poesia que mais enternece o coração de toda e qualquer pessoa que queira de fato se ilustrar. Como disse o texto que nós lemos hoje: confiem em Adonai, seu Deus, e vocês serão salvos. Confiem em seus profetas e vocês serão bem-sucedidos. Diz mais o texto: deem graças a Adonai, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim o reino de Josafá teve paz, porque o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Se você tem antissemitismo no seu coração, algum resquício de antissemitismo, lê esse livro. Esse foi o sábio que respondeu ao rei, que o rei queria saber, né? Uma palavra, como provar que o Taná, a Bíblia, é a palavra de Deus. Como provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Judeu, né? Foi a resposta, em uma palavra só. E há um momento muito interessante aqui, que é quando ele consegue, depois de tanta luta, ele consegue retornar à sua terra. Esse sábio Yodá Alevi, ele lutou muito para voltar para a sua terra. E o último momento da vida dele que se sabe, e aqui na introdução, na página 14, diz assim: ele sai da Espanha aproximadamente no ano 1140, sua jornada rumo à terra de Israel, que ele conseguiu a autorização do rei para ir para a terra.
dos seus antepassados, a qual ele tinha saudade, não é por demais, é uma sensação que só quem, se alguém, se alguém já sentiu isso, coloca por favor nos comentários, se você é Biné no Sim, ou se você conhece algum Biné no Sim, se você já conversou com alguém sobre esse assunto e a pessoa te contou desse sentimento de querer retornar para a terra de Judá, a terra de Jerusalém, a terra, a terra acima. Não é uma coisa de fato espiritual profunda, é uma coisa fantástica. E ele conseguiu, resumindo a história, ele conseguiu autorização e ele viajou, ele sai da Espanha aproximadamente no ano 1140. Sua jornada rumo à terra de Israel rendeu ao nosso povo as mais belas poesias sobre o anseio histórico por, né, Sião e Jerusalém. Entre elas, né, essa poesia recitada em algumas comunidades, o dia que assinala a destruição dos dois templos sagrados. E no caminho ele passou por Alexandria e pelo Cairo, no Egito, onde é aclamado pelas comunidades locais. Ele foi muito bem recebido pelos judeus que ainda moravam ali e sempre continuavam morando, vivendo naquela região. Nunca faltou comunidades judaicas em toda aquela região. E ele encontra seguidores fiéis que, por sua vez, também tentam impedi-lo de prosseguir em virtude dos riscos que terá de enfrentar. A partir daqui, nós não sabemos o que é lenda ou não sabemos o que de fato aconteceu com Yodá Levi. Mas o sonho e a saudade falam mais alto. Né? A origem da palavra saudade talvez esteja em um coração judaico. Ela só existe no português, mas muita gente não sabe que o idioma português não, ele vem do latim e grego, mas foi muito influenciado, como o espanhol também, pelo hebraico. Como teve influências árabes também, mouras também, isso é fato. Mas ele foi influenciado, né, pelo hebraico. De onde vem esse sentimento de querer voltar para um lugar que você nunca viu pessoalmente, como aquele fora o seu lugar no mundo? Isso encheu o coração de Judá a Levi e ele, né, prosseguiu. Nosso poeta segue viagem. O que talvez seja lenda, talvez seja verdade, nós não sabemos, é o que vem agora. Uma história tão fantástica, diz o texto, quanto terrível, citada no livro Hakabalá, de Gedalia ibn Iya, espero estar pronunciando corretamente, né? Conta que logo ao chegar aos portões de Jerusalém e vislumbrar a cidade santa em sua destruição, o Rial, que era a abreviatura do nome dele, Yudá Levi, o Rial rasga suas vestes, curva-se até o chão e recita a famosa poesia acima mencionada. Aí o que acontece? Então, um cavaleiro árabe que assistia a cena, invejando a profunda devoção que presencia, meu Deus, faz seu cavalo pisotear o poeta e o pisotear até a morte. Então, Yudá Levi jamais conseguiu entrar em Jerusalém. Ele viu do portão a situação, né, triste que se encontrava a cidade naquele período, mais ou menos de 1140, e não conseguiu entrar porque sua vida foi tirada no anseio por Sião. Ele não conseguiu subir o monte, não conseguiu estar ali na pedra, fundamento da salvação de todo filho do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
que nós cristãos entendemos é um símbolo perfeito do nosso Cristo, do nosso Messias, e que nossos irmãos mais velhos anseiam por encontrar-se com o seu Machia. Deus o sabe quando isso vai acontecer, Deus sabe quando essa luta terá fim, e Deus sabe quando todos aqueles que têm esse sentimento, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Hashem, o nome, ele sabe quando nós vamos conseguir adentrar os portões, ou o portão, e viver no lugar do nosso coração. Se você entendeu, acompanhou o pensamento até aqui, viu a tentativa de extermínio, várias tentativas, essa guerra já tem um nome, né? Guerra de Sukkot. Nem terminou, mas já recebeu, como todas as guerras que Israel passou, e com certeza ainda vai passar, já recebeu um nome e as pessoas vão lembrar disso daqui a muitos e muitos anos, quando nós que estamos aqui, eu que estou falando, você que está ouvindo, não estivermos mais neste mundo, mas já estivermos na eternidade, no mundo vindouro, diante do Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Bom sempre frisar isso. Mas daqui a muito tempo as pessoas ainda vão falar desse momento que nós somos testemunhas. E você que ouviu, não é tudo isso, viu essas coisas, né, foi apresentada a cultura, um pouquinho da cultura judaica. Você quer preservar essa cultura e os donos da cultura, ou você os quer aniquilar? Eis a questão. Você ora, luta e pede ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, dentro das suas possibilidades, luta essa luta que parece nunca chegará a bom termo. Você faz como muitos fazem na sua ignorância, não querem reconhecer que não é um problema com um povo, de um povo com outro povo em confronto. É um problema do bem contra o mal. Por mais que pareça tosco aos seus ouvidos, por mais que pareça limitado, por tosco eu já disse tudo que eu podia dizer de ruim, porque muitas pessoas pensam assim, quando você diz que é uma luta entre o bem e o mal, você diz assim, meu Deus, ele está reduzindo, ele é maniqueísta, ele está dizendo que é uma luta entre Israel e o povo palestino, Israel é o bem, o povo palestino é o mal. Não, aí que está. Eu não estou falando da luta que está todo mundo vendo entre Israel e o Hamas, que não é o povo palestino. É uma organização terrorista mesmo, não é radical, não, é terrorista, uma organização terrorista contra um Estado democrático, o Estado de Israel. Mas não estou falando dessa luta. Eu estou falando de uma luta que ninguém está querendo ver, que é a luta entre Deus e o mal presente no universo. Deus está batalhando contra o mal. O plano de Deus, quem estuda a Bíblia sabe, né? Você já estudou, já tirou essa ignorância da sua vida? É Deus contra tudo de ruim que existe no universo. Os proponentes de toda essa maldade, os anjos malignos, homens malignos, pessoas malignas, com pensamentos malignos, ideários malignos, que buscam devastar, matar, roubar e destruir sossego, vida e esperança de todos. Essa é a luta, essa é a batalha entre Deus e o mal. O bem é Deus e o mal é o mal. Essa é a luta de Deus contra, né, todo o mal que existe no universo. Você entendeu? Que Deus, pois, aplique em nosso coração
a palavra dele, que Deus pois aplique em nosso coração a cultura judaica, que Deus pois aplique em nosso coração a cultura judaico-cristã, que Deus pois aplique em nosso coração a diferença entre bem e mal. Você sabe a diferença entre bem e mal? Talvez com toda a necessidade do nosso coração, nós de fato precisamos estudar a ética dos pais e a ética do Sinai e viver nela. Ética é louvor a Deus. Louve a Deus. Não fale mal dos outros, não faça mal contra os outros. Tenha ética, tenha valores. Seja alguém que respeita o seu semelhante, que não quer o mal do seu semelhante, mas quer, muito pelo contrário, o bem. E assim, depois, visualize o Cristo na cruz do Calvário, entregando sua vida por você. Aí vai fazer sentido o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, fará todo sentido. O que o Machia, o que o Messias, o que o ungido fez, está a fazer e fará sempre por nós. Que Deus, pois, aplique em os nossos corações a sua palavra, a sua mensagem, ética, evangelho, amor, tudo de bom, do coração do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para o nosso coração, para o nosso entendimento. Caminhos de Deus, pensamentos de Deus, Deus completamente em nós e Deus completamente conosco. Que Deus nos abençoe assim. Amém e amém. Até semana que vem, se Deus assim, se o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, nos permitir, estaremos novamente aqui. Deus te abençoe.